Oi pessoal, eu sou a Juna e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse mangá aqui, O Sabor de Melão, da editora New Pop, que é um BL sobre amor, cuidado e saúde mental, analisado sob a ótica desse livrinho aqui, do Násio. E um resumo para quem ainda não conhece, a história é basicamente um slice of life que acompanha o dia a dia de dois rapazes, e que é cheio de pequenas gentilezas, conflitos, desafios emocionais e uma tensãozinha romântica ali. A gente tem o Kyushi, que é um ex-músico que depois de terminar o relacionamento, ele vai morar provisoriamente com o Nakajou, que é um bartender. Hoje vamos focar no Kyushi, que é o protagonista que está ali atravessando uma crise emocional profunda. E, gente, é uma história muito bacana mesmo, porque além de explorar como duas pessoas imperfeitas aprendem a cuidar uma da outra, a depressão aqui é retratada como um eixo narrativo, não como um obstáculo dramático que impede os personagens de ficarem juntos. Não, a depressão está aqui sendo retratada como uma realidade. E conforme eu lia, conforme eu ia conhecendo a história do Kyushi, me remeteu a essa expressão da depressão como a perda de uma ilusão. E cá estou eu. Mas afinal, o que isso quer dizer? Por que a depressão é a perda de uma ilusão? Acontece que o ser humano é, por natureza, um bichinho de sonhos e de ilusões. E elas são vitais para nós, do mesmo modo como precisamos de água ou de comida para sobreviver. Porque sonhar é o que nos move. É o que nos faz levantar da cama todo dia pensando que, ok, hoje eu vou tentar mais uma vez. As ilusões dão cor e direção para nossas vidas. E o que são essas tais ilusões? As ilusões são imagens idealizadas criadas pelo desejo e que despertam o próprio desejo de realizá-las. E é daí que vem o sentido de a depressão ser a perda de uma ilusão. Porque a depressão acontece quando perdemos uma dessas ilusões. Ou seja, quando perdemos um desses sonhos ou um desses ideais que davam sentido para a nossa vida. E, gente, o curioso dessa brincadeira é que a felicidade não está em realizar tudo que sonhamos, mas de caminhar em direção a esse sonho, tentando realizar ele. Pensa, por exemplo, numa pessoa que sonha em viajar pelo mundo. Por mais que ela não consiga visitar os lugares que ela sonha, só pelo simples fato de pesquisar, planejar, aprender um idioma, ver vídeos de viagem, isso já dá um puta de um sentido para a vida dela. Agora, voltando para o Kyushi, a gente vê que o sofrimento dele não vem só do término com a namorada ou da solidão cotidiana, mas também de algo mais profundo, que é esse colapso da imagem idealizada que ele tinha de si mesmo. Dessa imagem de músico, de compositor, de alguém movido pela paixão e pelo sentido que a arte dava para a vida dele. Enquanto que o Shi tinha a música, ele tinha sua ilusão vital, ou o maravilhoso, excitante imaginário de que fala o texto. E quando ele perde isso, perde não só o sonho, mas também, gente, ele perde uma parte de si mesmo. E o vazio que resta é o espaço deixado por essa ilusão despedaçada. O mundo dele fica cinza porque já não tem mais onde projetar esse desejo. O que já é uma barra bem pesada de segurar quando se tem questões ali como o término ou os problemas pelo fato de estar desempregado. Daí, o cansaço, a solidão, a insônia. Deu para sacar? E o Násio conta que existe dois tipos de ilusões: a sadia e a tóxica. A sadia é aquela ilusão que nos move, que nos dá prazer. É como acreditar que eu posso viver sim da música, mesmo sabendo que no começo ali vai ser meio difícil. Já a ilusão tóxica é quando esse mesmo sonho
vira uma prisão. Quando eu passo a negar a realidade, quando eu passo a me cobrar demais e quando eu acho que se eu não alcançar aquele ideal, então eu não valho nada. E é no sentido desse segundo tipo de ilusão que surge uma fala muito marcante do Kyushi. O meu sonho é conseguir desistir de uma vez. O tempo de música da minha vida acabou nos meus 15 anos. E eu quero aceitar isso. Se eu conseguisse largar mão e seguir em frente, tudo seria mais fácil. Cara, essa frase foi um soco, porque é o grito de alguém que tá cansado de sustentar uma ilusão que não o sustenta de volta. Vocês veem que é o sonho ali deixando de ser saudável para virar um peso real? E é aí que entra o Nakajou. Gente, eu amo tanto o Nakajou, vocês não têm noção. Ele não tenta consertar o Kyushi, não tenta animar ele com frases tipo calma lá que vai dar tudo certo. Até porque ninguém melhora ouvindo essas coisas. Ele simplesmente fica. E é nesse ficar, e é nessa convivência tranquila que de pouquinho em pouquinho o Kyushi vai aceitando a própria fragilidade. Com o Nakajou, ele não é o compositor, ele não é o fracassado, ele é um cara que tá tentando existir. Isso, gente, isso é muito bonito. E eu aposto que você deve estar aí se perguntando, mas Juna, se a depressão é a perda de uma ilusão, então para sair dela seria recuperando essa ilusão perdida? Olha, não necessariamente. Penso que o caminho seria aprender a se relacionar de forma diferente com essa ilusão. Aprender a lidar com ela de maneira mais realista, porque não se trata de apagar a ilusão tóxica, mas de diminuir o peso que ela tem sobre nós, inclusive aceitando nossa própria limitação humana. Assim, em vez de nos aprisionar, a ilusão pode nos ajudar a seguir em frente. E é isso, pessoal! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu tô super aceitando sugestões de temas para os próximos vídeos. E não esquece também de dar uma olhadinha nos links aqui da descrição. Comprando por eles você ajuda a manter o canal vivo. Obrigada quem assistiu até aqui. Até a próxima!